O Salmo 16 é um texto realmente incrível. Ele começa com um pedido de ajuda, um clamor por refúgio e termina com uma declaração de segurança e de alegria tão profundas, mas tão profundas, que nem mesmo a morte pode abalar. Vamos mergulhar juntos nessa jornada para entender que herança é essa que nada, absolutamente nada, pode destruir. E já começa assim, direto ao ponto: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Percebe? Não é um lamento, não é uma queixa, é um pedido de proteção que já parte de uma confiança. É como se o salmista dissesse desde a primeira palavra: eu sei exatamente onde está o meu porto seguro em meio a um mundo tão instável. Então esse clamor inicial prepara o terreno, sabe? A partir daqui, o salmista Davi vai começar a construir, passo a passo, o alicerce dessa confiança. Ele vai nos mostrar de onde vem essa certeza, essa segurança, mesmo no meio de toda a confusão da vida. E logo no versículo 2 vem uma declaração que é uau, é radical. Ele diz: outro bem não possuo, senão a ti somente. Pensa bem no que isso significa. Não é só poesia, é uma visão de mundo. Ele está afirmando que toda a bondade, todo o sucesso, toda a felicidade de verdade só existe na órbita de Deus. Fora dele, simplesmente não existe bem verdadeiro. E claro, uma convicção forte como essa muda completamente as nossas escolhas, não é? Por isso, essa confiança no bem supremo que é Deus leva Davi a fazer uma escolha muito clara e deliberada sobre a quem ele vai valorizar e o que ele vai rejeitar na vida. E o contraste que ele apresenta aqui é gritante, é preto no branco. Por um lado, a alegria dele não está nas pessoas poderosas ou nas riquezas, mas na comunidade dos fiéis a Deus. E do outro lado vem o aviso: quem busca segurança em outros deuses, seja poder, dinheiro, status, o que for, está escolhendo um caminho que, inevitavelmente, só multiplica a dor. E essa decisão não é algo passivo, não. É uma separação total, radical. Davi se compromete a não participar de forma alguma das práticas de adoração a outros deuses. Ele se recusa até a falar o nome deles. Isso demonstra uma lealdade profunda, uma exclusividade impressionante. Essa lealdade toda nos leva, então, ao tema central do Salmo, o conceito de herança. Só que a maneira como essa ideia é apresentada aqui é revolucionária. Para a gente entender a força do que Davi vai dizer agora, é fundamental saber o que a palavra herança significava naquela época. Era tudo. Era a porção de terra da família que representava identidade, segurança, sustento, futuro. Perder a terra era como perder a bênção de Deus. E aqui está o ponto-chave. Assim como os sacerdotes da tribo de Levi, que não receberam terra porque o próprio Senhor era a porção deles, Davi declara que Deus é a sua herança. Entende a diferença? Ele não está dizendo que Deus dá uma herança. Ele está dizendo que o próprio Deus é a herança. O doador é infinitamente mais valioso do que qualquer presente. Com essa perspectiva, a conclusão de Davi é de um contentamento absoluto. Ele diz que as linhas, ou seja, as demarcações da sua propriedade, caíram nos melhores lugares. Em outras palavras, eu recebi a melhor parte possível. Minha herança é linda demais. É uma declaração de que ter Deus é ter tudo. Isso não depende de nenhuma circunstância externa. E essa segurança toda não vem da sorte, vem de uma escolha consciente de manter Deus em primeiro plano. E a imagem que ele usa é poderosa. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Ter alguém à sua direita era o lugar do protetor, do aliado mais poderoso. Com Deus nessa posição, não há o que temer. É a partir daqui que o Salmo avança para o seu clímax, que é impressionante. É uma esperança que por séculos foi um certo mistério para os intérpretes, até que um momento fundamental na história veio e revelou o seu significado mais profundo. Davi expressa uma confiança notável. Ele acredita que Deus não vai abandonar a sua alma na sepultura, e nem vai permitir que o seu santo veja a corrupção, ou seja, a decomposição física do corpo. Isso nos deixa com uma questão, um enigma. A gente sabe pela história que Davi morreu e seu corpo se decompôs, como de todo mundo. Então, como essa profecia pode ser verdade? Bem, a única explicação é que ele não estava falando de si mesmo. Ele estava falando profeticamente sobre outra pessoa. E quem decifrou esse enigma? Séculos mais tarde, no dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro se levanta e dá a resposta definitiva, mostrando que as palavras de Davi eram, na verdade, uma profecia. Pedro explica que Davi, na sua função de profeta, anteviu o futuro e falou sobre o Messias. Foi Jesus Cristo, o Santo de Deus,
quem não foi abandonado na morte e cujo corpo não sofreu decomposição, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. A profecia se encaixou perfeitamente nele. E esse é o ponto que conecta tudo aos nossos dias. A ressurreição de Cristo não é apenas um fato histórico, ela é a nossa garantia. Porque Jesus venceu a sepultura. Todos que estão unidos a Ele pela fé compartilham dessa mesma esperança de ressurreição. A vitória dele se torna a nossa vitória. Sendo assim, qual é o resultado final de ter essa esperança inabalável? Davi conclui o Salmo de uma forma magnífica, com uma promessa tripla. Ele nos mostra o destino final. Primeiro, Deus nos revela o caminho da vida. Segundo, na presença dele encontramos plenitude de alegria. E terceiro, à sua direita existem delícias, prazeres que são perpétuos. E é importante entender, não se trata de uma felicidade passageira, que depende das circunstâncias. É uma alegria profunda, completa, duradoura, que só pode ser encontrada na comunhão com o próprio Deus. Uma alegria plena. E a promessa final é a de prazeres que nunca acabam, que são para sempre. E eles fluem diretamente da nossa herança suprema, que é o próprio Deus, a fonte de todo o bem. E assim, o salmo que começou com um grito por segurança, termina nos dando o alicerce da segurança máxima. E isso nos deixa com uma pergunta poderosa para refletir. Se a maior riqueza que alguém pode ter é algo que nada nem ninguém pode tirar, o que então tem o poder real de nos abalar?